Olá, pessoal. Vamos estudar então agora o ar atmosférico, a sua composição. Então, nós vamos reconhecer então com esse estudo que o ar atmosférico é uma mistura de gases. Então, ele é formado por vários gases e nós vamos identificar quais são esses principais gases e a sua proporção em baixas altitudes. Então, conforme a altitude do nosso planeta, nas cidades, né, conforme vão se localizando em relação ao nível do mar, essa proporção, essa quantidade de determinado gás vai alterar. Bom, nós vemos então nessa figura que a gente chama de gráfico, né? E o tipo de gráfico é um gráfico de pizza, né? Por representar em 3D, né? Como se fosse um círculo, só que em 3D, né? E cada partezinha ali seria uma fatia da pizza, né? Por isso a gente chama popularmente gráfico de pizza. Bom, a gente vai ver que a maior fatia desse gráfico é representada, né, pelo nitrogênio. Então, é um gás que está em maior quantidade na nossa atmosfera. A segunda fatia que está em maior quantidade, em relação à primeira, né, é o oxigênio. Então, é o segundo gás que tem maior quantidade na nossa atmosfera. Depois, vamos ver que tem outros gases que compõem essa atmosfera, em seguida do hidrogênio e depois o dióxido de carbono. Bom, então a composição do ar atmosférico, ela se modificou ao longo da história do nosso planeta, né? Inicialmente, no nosso planeta não havia atmosfera, né? Estava recém no processo inicial, então não tinham gases circulando em volta do planeta, né? E nem de forma que, na verdade, ficassem retidos, né, para formar a tal da atmosfera. Porque a atmosfera, ela é uma camada de ar, né, que permanece consolidada ao longo de cada planeta, né, conforme é possível devido à força gravitacional que atrai essas moléculas, né, essas substâncias. Nesse momento ainda não havia essa condição. Mas, né, como o nosso planeta ele foi se modificando ao longo do tempo, fenômenos como a fotossíntese, né, que é a produção de alimento para a planta, no qual ela libera o gás oxigênio, e a emissão de gases que são colocados, né, na atmosfera a partir da atividade vulcânica, contribuíram para mudanças na composição dessa atmosfera. Tá? Bom, e aí atualmente a gente pode perceber, então, esses gases principais que a gente já havia comentado, né? Aqui agora a gente tem um número que localiza a quantidade. Então, o nitrogênio, que a gente tinha visto que é o gás que tem maior quantidade na nossa atmosfera, tem 78%. Então, pensando nessa pizza compondo um inteiro ou 100%, né? 78 fatias, vamos dizer assim, então 78% dessa pizza é composta por nitrogênio. Pensando toda essa pizza que seria a tal da atmosfera, né? Que está circulando no nosso planeta. Bom, 21 fatias, né, ou 21% dessa pizza é composta pelo gás oxigênio. E 1%, que para fechar esse 100%, seria o dióxido de carbono, vapor de água e outros gases mais raros. A gente pode pensar no hidrogênio, que a gente havia visto, né? Então, uma forma de representar. Esses números, eles variam um pouquinho, né? Às vezes a gente pode ver alguma figura que vai dizer que o oxigênio é 22%, né? Mas não foge muito desses números aqui. A princípio, é essa proporção aqui. Bom, aqui uma outra representação que tem no livro, pensando, em vez de pizzas, né, pensando em garrafas. Então, tendo 100 garrafas idênticas, né, iguais, do mesmo tamanho, o mesmo volume que pode ser completado com líquido, né? Imaginando, então, dessas 100 garrafas, 78, representada na cor verde, é pelo gás nitrogênio, representa a quantidade de gás nitrogênio. 21 na cor azul representa o gás oxigênio. E uma em rosa representa os demais gases. Daí a gente vai passar no vapor d'água, dióxido de carbono, hidrogênio, certo? Então, aqui uma outra forma de representar a mesma ideia do gráfico. Bom,
Aí a gente vai ver aqui, então, os gases do ar atmosférico não são distribuídos igualmente por toda a extensão da atmosfera, porque a composição do ar varia com a altitude. Então, a gente pode ver nessa figura aqui acima, à direita, na cidade do Rio de Janeiro, que fica mais ou menos elevado em relação ao mar 2 metros, então uma cidade basicamente ao nível do mar, assim como a gente pode pensar Canoas, Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, né? Nós vamos ver uma grande quantidade de um gás, por exemplo, o gás oxigênio. Então, aqui ele está bastante disponível. Se a gente subir um pouco, né, para a Serra Gaúcha, ou aqui nesse caso aqui comparando com São Paulo, que é 760 metros acima do nível do mar, está mais alto, né, um plano mais alto. Serra Gaúcha tem cidades a 700, 800 até 900 metros, por exemplo, Gramado, né, São Francisco de Paula. A gente vai ver que a quantidade de oxigênio ela vai ser menos disponível, embora a gente pense, às vezes, indo para a Serra Gaúcha, que a gente vai estar respirando melhor, né, que o ar não vai estar poluído. Então, ele, na verdade, não tem tantos gases poluentes, como gás carbônico, gás metano. Mas lá, se a gente pensar na quantidade de oxigênio, vai ser menor, tá? Como São Paulo ainda acaba sendo grande parte da cidade é poluída, a gente, no caso aqui, vai continuar tendo a mesma, vai ter uma mesma percepção de Rio de Janeiro em relação aos gases tóxicos, mas em relação somente, se for possível, né, a gente pudesse detectar somente o oxigênio, a gente veria que tem menos. Bom, se elevarmos, né, e for para uma cidade mais alta ainda, aqui no Brasil a gente não tem, né, mas enfim, pensando aqui na cidade do México, que é a capital lá do México, né, do país México, 2.250 metros de altura, vai ter menos quantidade de oxigênio ainda em relação a São Paulo e, claro, em relação ao Rio de Janeiro, que está a nível do mar, né? E se formos para a cidade da La Paz, lá no país Bolívia, nós vamos ver 3.340 metros acima do mar. E lá a gente vai ver, então, uma menor quantidade ainda de gás oxigênio. Então, se a gente for, a gente provavelmente já deve ter visto, né, jogadores de futebol, enfim, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, alguma cidade mais baixa, né, foram jogar em La Paz e tal, né, eles têm que ir uns dias antes para se adaptar à quantidade de oxigênio, né, que é mais rara, senão eles vão se sentir mal ao correr e tal. Então, dá para sentir mais a diferença ainda quanto mais alta a cidade, né, em relação ao nível do mar. Essas pessoas que já nasceram aqui, que têm todos os seus familiares, algumas gerações, elas já têm um corpo mais adaptado a essa pequena quantidade de oxigênio. Então, para elas, não vão sofrer, não vai ser uma coisa complicada. Em relação a nós, que nascemos numa cidade mais baixa, né? Nossas gerações anteriores também. Nosso corpo está adaptado a esta quantidade de oxigênio. Tá? Bom, outra coisa, né? O vapor de água também está presente no ar em quantidades variáveis de acordo com o local e clima. Então, a gente pode ver numa região de floresta que a gente vai ver bastante vapor d'água. Inclusive, nesse local vai chover mais, né? Por as plantas, né? Elas concentrarem essa quantidade de água, elas fazem com que os lençóis freáticos abaixo também fiquem preservados, né? Então, faz essa relação. Outra coisa também, quando o sol incide sobre essas plantas, né, para elas manterem a temperatura corporal e não ficarem muito quentes, elas vão transpirar, então elas vão liberar água para o ambiente, fazendo com que essa água evapore, né, então fique todo o vapor da água circulando até que, enfim, forma as nuvens e aí depois cai na forma de chuva, né. Já numa região mais desértica, né, uma região mais seca, pode pensar na Caatinga aqui no Brasil, lá no Nordeste, né? Ou um deserto lá na África, no norte da África, a gente vai perceber que lá tem menos vapor d'água circulando, né? Essas plantas aqui, elas estão adaptadas à pequena quantidade de chuva que ocorre nesse local, a elas não deixarem essa água retornar para a atmosfera tão rapidamente. Então, elas concentram a água no seu corpo, na forma dessas folhas aqui modificadas, né? Se a gente for fazer um corte nessas cactáceas, a gente vai ver que tem bastante água armazenada. Certo? Bom, aí então,
características de alguns componentes, né, de alguns gases que compõem nossa atmosfera. Nós vamos ver o gás nitrogênio, ele é bastante abundante, como nós vimos nos gráficos, né, a sua forma aqui atômica, né, então 2 átomos de nitrogênio, representado por essas bolinhas, então aqui tem um átomo de nitrogênio e aqui tem outro átomo. Eles conectados formam o gás nitrogênio, N, e esse 2 pequenininho representa que tem 2 nitrogênios. Outra representação é dessa forma, e uma outra é com essas 3 linhas que representam as 3 conexões entre esses 2 átomos de nitrogênio. Bom, ele não costuma se conectar, né, com outros átomos tão facilmente, a não ser, por exemplo, com ações de seres vivos, como bactérias, né, que modificam essa quantidade, essa forma aqui que o nitrogênio está na atmosfera, faz conectar com oxigênio. Aí uma outra bactéria utiliza isso, né? E faz com que seja disponível, então, esse nitrogênio para os seres vivos que habitam, no caso, o meio terrestre, né? Para compor o seu corpo também, que o nitrogênio faz parte do nosso corpo na forma de proteínas, que nós temos no corpo, né? Em diversas células. Bom, também esse gás, esse gás nitrogênio, ele é utilizado para substituir o gás oxigênio para conservar alguns metais que estão na forma de pó. Então, ele ajuda a facilitar essa conservação. Quando o metal está em um local com muito oxigênio, ele vai acabar virando ferrugem, né? Ele vai se degradar com a ação do oxigênio. Então, se utiliza o gás nitrogênio para preservar metais. Bom, sobre o gás oxigênio, né, que é a segunda maior quantidade que tem na nossa atmosfera. Então, ele é necessário para a manutenção da vida, né? Então, diversas espécies utilizam esse gás, né? Tanto animais como plantas também fazem a respiração. Então, as células desses animais e plantas vai precisar do oxigênio para fazer as suas funções. Mas também há seres vivos que não utilizam o oxigênio, como bactérias, né? No caso aqui especificamente, que causa o tétano, né? Aquela doença que a gente pode adquirir ao pisar em um prego ou tocar em um prego enferrujado, né? Um ferro enferrujado. Pode ter essa vacina, já estou adiantando, essa bactéria. Para evitar essa doença, aí tem uma vacina. Bom, esse gás também ele participa do processo de queima de combustível, tá? Ou chamado de combustão. Aí a gente vai ver depois uma figura melhor para entender. Mas antes disso, nós vamos ver aqui a representação, então, molecular, né, desse gás oxigênio. Então, aqui tem um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio. E pode ser escrito nessa forma aqui, a letra O de oxigênio e o 2 pequenininho. Então, sobre a questão da combustão, né, pode ocorrer, então, um determinado combustível, que é um material na forma sólida, líquida ou gasosa, e ele em contato com oxigênio, uma quantidade considerável, né, então acima de 13%, ocorrendo uma fonte de calor nessa reação aqui, pode provocar, então, uma pequena explosão, ou, né, uma chama de fogo. Tá? Então, nesse sentido, os bombeiros eles têm que tentar afastar o oxigênio, né, na hora que eles emitem esses gases, esses outros tipos de gases aqui na chama. Eles têm que tentar o máximo possível afastar o oxigênio daquele ambiente para não aumentar ainda mais essa chama, né? Então, dependendo até, tem determinados materiais que estiverem pegando, né, no caso combustíveis que estiverem pegando fogo, tem específicos extintores para cada, né, uns com água, outros com outros gases, outras substâncias, para diminuir essa questão da disponibilidade de oxigênio perto desse combustível. Uma outra experiência, né, um outro modo de entender essa ação do oxigênio, né, a gente pode pensar no seguinte: numa vela, que é um combustível, a gente pode acender, então dar uma fonte de calor para ela. Nesse ambiente aqui, tem oxigênio circulando, beleza?
Pode ser numa sala de aula, né, na cozinha, enfim, quando a gente liga a vela que faltou luz, alguma coisa assim, né? Se a gente pegar um copo e tapar essa vela, com o tempo, esse combustível, né, para manter acesa essa energia, ele vai começar a consumir o oxigênio que está nesse espaço aqui do copo. Até um determinado momento em que essa vela vai se apagar. Vai acabar a quantidade de oxigênio disponível e aí não vai mais ter como ocorrer, né, como continuar esse calor ocorrendo. Bom, outro gás que a gente comentou, o gás carbônico, né? Então a gente pode ver ele na forma molecular representado então aqui pelo oxigênio, átomo de oxigênio, pelo átomo de carbono em cinza e pelo átomo de oxigênio vermelho. Então é um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Eles conectados vão podem formar, né, o gás carbônico, o dióxido de carbono, e a gente pode representar por essa opção aqui. Então, a letra C de carbono, O de oxigênio, e como tem 2 de oxigênio, vai ser 2 do lado do O. Um pouco abaixo, tá? Esse 2 ele nunca vai ser grandão aqui na frente, porque daí ele vai representar uma outra coisa. Por isso os números são menorzinhos. Como se fosse um expoente, só que embaixo, né? Bom, então, esse gás, né, ele é presente em pequena quantidade, menos de 1%, né, 0,03, a gente pode dar uma olhada em algumas fontes que vão dizer isso. Participa de diversos processos importantes para os seres vivos, né. Com o auxílio da água e luz solar, esse gás participa no processo de produção de alimento para os seres que fazem fotossíntese, como algas e plantas. O gás carbônico é produto da respiração dos seres vivos. Então, a gente pode ver aqui, né, a pessoa inspira o gás oxigênio e elimina do seu corpo, né, das suas células, o gás carbônico. Então, a gente diz que é um produto dessa função, no caso, respiração celular. Todas as células, cada célula faz isso. O gás carbônico retém na atmosfera parte da energia que a Terra recebe do Sol. Esse fenômeno natural chama-se efeito estufa. Então, nós vamos ver aqui nesse esquema, passo a passo, como é que ocorre isso, né, o chamado efeito estufa. Então, há uma incidência de energia solar, então raios solares são emitidos, né, sobre a Terra. A Terra absorve esses raios solares como uma forma de calor. Tá? Bom, aí o calor, quando ele bate aqui, a Terra absorve um pouco e outra parte é irradiado para fora. Tá? Como a gente tem uma camada de gases aqui, um dos gases composto por gás carbônico, vai fazer com que parte desses raios que foram emitidos e irradiados, eles retornem à Terra. A gente vê ali representado por essa seta rosa, né? Os gases retornando. Ou melhor, o calor retornando, né? E parte desse calor que foi irradiado para fora vai ficar lá no espaço, né? Vai voltar mesmo. Essas outras setas em rosa aqui. Bom, e aí, com isso, faz com que a gente consiga manter uma quantidade específica de calor no nosso planeta e faz com que as temperaturas sejam mais estáveis, né? Então, no mesmo período de dia, não baixe mais do que uns 5, 10 graus, às vezes 15 no verão, né? Que dá aquelas chuvas, coisa. Mas não venha cair, sei lá, 100 graus, 200 graus, né? Então, é importante que essa camada de gases, um dos gases, o gás carbônico, se mantenha ali para retornar parte dessa energia que veio do Sol, para a gente manter esse calor aqui reservado. Bom, outro gás, vapor d'água, né? Ele ajuda a regular o clima por meio do ciclo da água. Então, sua quantidade varia de acordo com o clima de cada lugar e as condições do tempo em determinado momento. Então, a gente viu a questão da comparação do ambiente de floresta e o ambiente de deserto, né? Quando essa quantidade de vapor diminui, podemos sentir que o ar está seco ao respirar. A baixa umidade provoca secura nas vias aéreas, né? A gente pode pensar no nariz, ali nos canais, e nos olhos também. E costuma agravar problemas alérgicos respiratórios. Além de afetar a saúde humana, aumenta o risco de incêndios. Então, é mais facilmente possível
que plantas peguem fogo. Então, imagina, tendo uma região com menos vapor d'água, pensando no verão também, né? Tem menos incidência de chuvas e a planta já está mais seca. E aí alguém larga uma fonte de combustível, como um cigarro, né? Ligado, aceso, aí pode facilmente pegar fogo, certo? Então, aqui explicando o ciclo da água, né? Como é que esse vapor d'água ele está presente no nosso planeta. Então, a gente pode pensar aqui, então, o Sol irradia, né? Faz com que a água de oceanos, lagos e rios evaporem, assim como faz com que as plantas transpiram, né? Para manter sua temperatura corporal e não esquentar demais, formando nuvens. Essas nuvens, então, precipitam na forma de chuva, né? Ou de neve, disponibilizando novamente a água em estado líquido para os rios, oceanos, lagos. E aí reiniciando o ciclo. Parte dessa água também infiltra, né, formando os lençóis de água, ou chamados lençóis freáticos. Bom, então a atividade dessa semana, entre os gases que compõem o ar, identifique o que está presente em maior quantidade, o que é usado no processo de fotossíntese, então aqui são nomes, né? O nome do gás que tem maior quantidade na atmosfera, depois o nome do gás que participa do processo de fotossíntese, e a letra C, o que é necessário para que o combustível pegue fogo. Então, vamos pensar no gás oxigênio, como é que ele atua. Pode pensar lá, representar, né, naquela figura ou escrever. Certo? Obrigada e até mais.